Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. Vamos levar, a partir de agora, falar tudo sobre o futebol amador, falar sobre o Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, dos torneios de penalidades da nossa região. Vamos falar também das transmissões da TV FP nesse final de semana. Lógico, vamos falar de futebol brasileiro, muito de Copa do Brasil, né? Muitas surpresas na Copa do Brasil. E a gente vai falar dessa competição que já vai começar a terceira fase, né, onde entram os times que vêm da Copa Libertadores da América, ou seja, 32 times, vai começar as 16 avos de final da Copa do Brasil. Vamos falar também de estaduais, afunilamento, semifinal do Campeonato Carioca, semifinal do Campeonato Cearense, o nosso manjadinho, Campeonato Paulista também, jogo único, semifinais nesse final de semana, e a última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Série B. A gente vai falar quem tem possibilidade, quem pode se classificar. Vamos falar também da Copa do Nordeste, próxima semana, última rodada também, para a gente saber quem vai se classificar. No grupo A está tudo decidido, mas no grupo B ainda pode ter surpresa. A gente vai ver aí como vai ser o chaveamento. Vamos falar também de futebol sul-americano. Libertadores da América, definidos 4 times que integrarão, né, e se juntarão aos 28. Agora são 32 times, sorteio na próxima semana, sorteio, e vai começar dia 26, a tão esperada fase de grupo. Vamos falar de Champions League. Hoje teve sorteio, né, os confrontos das quartas de finais da Liga Europa, da Champions League e também da Conference League. Lógico, vamos falar de Fórmula 1, ou seja, são muitas informações no programa de hoje. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Plus 79 e do canal UBC de Futebol. É o Bate-Bola aqui no Facebook, na página do Bate-Bola. Então vamos trazer de início o destaque inicial e boa noite do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. O meu destaque vai para o sorteio das quartas de final da Champions League, em que tivemos um bolo e um brigadeiro. No caso, teremos time inusitado na final, claro que são times grandes, times com grande influência no cenário europeu, mas que ultimamente não tem um elenco muito bom, estão tentando se recompor, e um deles vai para a grande final da Champions. E a gente vai ver esse chaveamento aí, quando a gente falar de Champions League, a gente falar desse chaveamento, né, aqui no Barro Preto hoje, né, muita chuva em toda a região norte do estado do Ceará, que não está diferente, chuvinha calma, chuvinha maravilhosa, dá perfeitamente para a gente levar o programa Bate-Bola, mandar um abraço para o Dedé que acompanha o nosso programa no YouTube, né? A gente faz ao vivo aqui no Facebook, mas no YouTube a gente coloca logo depois. O Dedé acompanha, o Dedé que é um dos presidentes do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. O Dedé, um abraço para ele, muito obrigado pelo feijão, Dedé, muito obrigado pelo feijão, e a gente abraça todos os nossos amigos que curtem o nosso programa aqui no Facebook e também no YouTube, tá certo? E aqui o lema do nosso programa é muita informação e pouca enrolação. Vamos direto já falar de futebol amador. Vamos falar de futebol amador, começando, né, o Cruzeirão. O Cruzeiro da Massa está apenas treinando, né? Se bem com esse clima, aliás, todo dia chovendo à tarde, nem treinando, os meninos estão, mas se preparando, né? Vão colocar a trave lá, se preparando para jogar amistosos, e depois vão jogar campeonato. Essas competições, elas acontecem mais no segundo semestre, né? Quando enxuga mesmo, é que a galera passa a fazer campeonatos
Se bem que está acontecendo alguns campeonatos, né? Mas o Cruzeiro, nesse momento, não está participando de nenhuma competição. Aqui eu mando um abraço para todos os dirigentes do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. Tá certo? Então a gente vai falar agora, Juan, vamos falar de torneios, né? Torneios de penalidades. Vamos começar falando do torneio do meu primo, rapaz, o meu primo, do Josimar e também do Douglas, que acontece, Juan, o primeiro torneio de pênaltis de dupla no casarão do Chico Neuro, do Riacho da Montada, a organização do Francisco Neuro, da Dona Cícera e família. Tem também o patrocínio, né, Juan? Tem ajuda também aí do Gol Diferenciado e Rosineu do Paredão. Muito som também lá no torneio, lá em Riacho da Montada. A inscrição é R$40, premiação R$800 mais troféu para o campeão, o vice-campeão R$400 mais um troféu e o terceiro colocado R$200 um troféu e o quarto colocado R$100 e um troféu. Esse torneio acontecerá domingo de Páscoa, 9 de abril, às 8h30, e tem a transmissão, narração do grande Gelson Nascimento, né? Cobertura total, transmissão ao vivo pelo Facebook, narrador Gelson Nascimento. Um abraço para o grande Gelson Nascimento, que vai fazer a cobertura desse grande torneio lá em Riacho da Montada. Lembrando que sábado de Aleluia vai haver um bolão, sábado de Aleluia, é o dia, né, que antecede o torneio lá no Riacho da Montada, vai ter um bolão R$20. R$20 para quem quiser participar desse grande torneio, desse grande evento. Lembrando que aqui já tem 52 duplas inscritas, ou seja, muita gente, né, que vai participar desse torneio lá no Riacho da Montada, que eu mando um abraço para o Jacques Silvano Mota, um abraço também para o Josimar, meu primo, e também para o Douglas. Eles que estão organizando esse torneio também vão bater pênalti. Aqui no Barro Preto, vamos mandar um abraço para a Comadre Conceição. Um abraço para a Comadre Conceição, em casa, curtindo essa chuvinha, certamente. Já tomou aquele cafezinho esperto, né, Juan? Nós também tomamos, tá? Um climazinho maravilhoso. Chuvinha calma, é show de bola. Um abraço para a Comadre Conceição, para o Paraniso, para o Gabriel e também para a Estim, todos de casa, né? As meninas aí. Um abraço para elas. A gente abraça todos os nossos amigos aqui do Barro Preto que curte o bate-bola. Falando em torneio de pênalti, vai ter na Lagoa do Serrote. Primeiro torneio de pênalti no Mercadinho Lagoa é apenas em outubro, né? Em outubro, esse torneio, mas os meninos já estão divulgando. É R$4.000 de premiação, R$2.000 para o campeão, R$1.000 para o vice, R$500 para o terceiro colocado e do quarto ao 10º, R$100. A inscrição desse torneio é R$100. Lembrando, Juan, que haverá também torneio feminino. Mas na frente, os meninos vão divulgar como vai ser o torneio feminino. O fato é que a inscrição será R$50 e haverá também um bingo, um bingo de uma ovelha após o término desse torneio. Esse torneio que tem cobertura total da TV FP, a TV Futebol de Poeira, e a cartela é apenas R$5. Tá certo, Juan? Para a Lagoa do Serrote vai ter um campeonato feminino. Primeira Copa Regional Feminina de Lagoa do Serrote, a premiação R$2.000. O início, Juan, já é 8 de abril. 8 de abril tem início dessa competição na Arena Ferreirão. A inscrição é apenas R$150 e R$25 para o árbitro. Todos os jogos, Juan, vão acontecer na Arena Ferreirão e a organização é do Zé Ferreira. Um abraço para o Zé Ferreira. E essa competição vai acontecer agora em abril. Não sei se aqui no Barro Preto vão colocar time. Tem pouca gente que pratica, né? Futebol feminino aqui no Barro Preto, não sei se vai dar para colocar, não sei que arranje jogadores. Eu até pensei na possibilidade, mas precisa, Juan, acho que arranjar jogadores em outra localidade, porque só daqui não dá, né? E lá na Lagoa do Serrote já tem um time muito bom, mas certamente vai ser o sucesso dessa competição lá na Lagoa do Serrote. Se bem que o período não está muito bom, né, para fazer campeonato, porque está chovendo quase todo dia, né? Todo dia está chovendo. E chovendo muito, né? Dando muita enchente. Aliás, para lá enchente foi muito peixe hoje, né? Eu acho que só quem não pegou peixe aqui no Barreto foi eu, porque o peixe não vem para dentro da rede, né? Dentro da rede ninguém pega o peixe, precisa ir no riacho. Eu não fui, então, mas foi muito peixe, né? A galera pegou muito peixe, postados nas redes sociais, muitos curimatão, ovados, show de bola. Não é isso, Juan? Nosso programa também tem que dar as informações, né, Juan? E vamos falar da transmissão da TV FP. No final de semana, Juan, dois
jogos. Amanhã tem o jogo do Arsenal, um jogo no estádio, né? Transmissão da TVFP. Se Deus quiser, se a chuva deixar, estaremos lá fazendo parte nessa transmissão. E domingo, a TVFP fará o torneio em Sítio Alegre, né? O torneio do Luciano. Lá, a equipe completa estará fazendo a cobertura desse grande torneio. Eu mando um abraço para todos os integrantes da TVFP, o Benatti, né? Diretor-geral, para o Xandão, o grande narrador, para o Gelson Nascimento, o meu amigo, comentarista Fernando Carneiro, o Alisson e também o Gustavo. Tá certo, Luzinho? Então, essas são as transmissões. Agora vamos focar em Copa do Brasil. A Copa do Brasil, muitas surpresas, né? Com muitas surpresas na Copa do Brasil. E o Juan vai falar os jogos. Já tinha 7 times, Juan. A Copa do Brasil, ela iniciou com 80 times. Na primeira fase, caíram 40, ficaram 40 times, 20 confrontos. Desses 20 confrontos, já tinha havido 7 confrontos, 7 times classificados, e teve 13 confrontos entre terça e quinta-feira. E tivemos muitas surpresas, times de Série A, times de Série B caindo. Aliás, já foram 16 ou foram 17 times de Série A e Série B que já caíram da Copa Milionária do Brasil, e agora vai começar aquela fase onde entram os times da Libertadores da América, e terça-feira a gente teve 3 confrontos, Juan. Coritiba 1, Criciúma 1, Coritiba ganhou nos pênaltis, Maringá 2, Marcílio 0, dessa vez não deu para Marcílio. América Mineiro 1, Santa Cruz 0. Então, na terça-feira classificaram o Cuxa, o Maringá e também a equipe do América Mineiro, que passou pelo Santinha. E na quarta-feira, para a tristeza de todos os torcedores do Ceará, quem caiu foi o Vozão da Copa Milionária do Brasil. Nova Iguaçu 5, Nova Mutum 2. Seria a maior goleada se não tivesse o CRB 5-0 no Operário do Mato Grosso do Sul e Botafogo 7-1 no meu Brasiliense. E tem outros 4 jogos que foram simplesmente o Goiás, o Atlético Goianiense, o Ceará e o Red Bull Bragantino. O Bragantino perdeu de 3-1 para o Ipiranga, o Ituano fez 1-1 com o Ceará e venceu os pênaltis. O Atlético Goianiense 1-1 com o Volta Redonda venceu nos pênaltis. E o Goiás 0-0 com o Águia de Marabá. Esse time eu juro que eu não conheci. O Águia de Marabá, né? O Ceará, que é a 6ª disputa de pênalti seguida que o Ceará consegue perder. O Ceará que está muito mal, quando vai para os pênaltis, já... É quase uma certeza. É quase uma certeza de derrota. Os caras não conseguem, rapaz, passar numa disputa de pênalti. E ontem a gente teve mais surpresa, né? Ontem tivemos 3 jogos e tivemos uma grande surpresa, que foi a queda do Vasco da Gama. CSA 1, Brusque 0. Grêmio 3, Ferroviário 0. Ferroviário segurou o primeiro tempo, mas o segundo não deu. Vasco 0, ABC 0. E nos pênaltis, o ABC ganhou. Quem caiu em desgraça contra o time do Vasco foi justamente aquele jogador que jogou na equipe do Goiás, né? Centroavantão grandão, já perdeu 3 pênaltis seguidos, e a torcida do Vasco está pé da vida com ele. Com isso, Juan, estão classificados, como eu falei no início, não eram 80 times, ficaram 40, agora ficaram 20. O Grêmio está classificado, o Brasil de Pelotas, o Ituano, o CRB, o Botafogo, o Clube do Remo, o Águia de Marabá, o CSA, América Mineiro, o Maringá, o Bahia, o Coxa, o Volta Redonda, o Náutico, o Ipiranga, o ABC de Natal, o Santos, a Tombense, o Botafogo de São Paulo e também o Nova Iguaçu. Foi isso, Juan? Nova Iguaçu 5-2, Nova Mutum. É o jogo do novo, né, Juan? Um pouquinho velho. É sim. Então são 20, né? 20 times que estão classificados, e a partir da terceira fase da Copa do Brasil, conta com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Internacional, com o Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza. Esses times conseguiram vaga pelo Campeonato Brasileiro. Também quem classificou, Juan, foi o São Paulo, nono colocado do último brasileiro. Então, o São Paulo também entra nessa fase. Entra também o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, aliás, da segunda divisão. O Sport Clube do Recife foi vice-campeão da Copa do Nordeste, mas herdou a vaga porque o Fortaleza conseguiu a vaga pela Libertadores.
e o Paysandu ganhou a Copa Verde. Então, esses times são 32 e os potes ficaram assim. O pote 1, os melhores ranqueados, né, com a queda de times favoritos, acabou beneficiando os outros. E o pote 1 tem 16 times e o Juan vai relatar todos os times do pote 1. Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Fluminense, Fortaleza e Corinthians, Santos, Internacional, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. Vou mandar um abraço para a Dona Dalva. Um abraço para a Dona Dalva também. Curte o bate-bola. Um abraço para ela. No pote 2, Juan, o CRB, o CSA, o Náutico, o Clube do Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, Maringá, Águia de Marabá, Esporte Clube do Recife e o ABC de Natal. Eu não vi uma Copa do Brasil tão inusitada assim desde que o 15 de novembro chegou na semifinal e o Flamengo perdeu para o Santo André. É sim, então o sorteio será assim, os times que enfrentam, os times do pote 1 jogam com os times do pote 2, sorteio próxima semana. Acredito que já será um sorteio, Juan, um sorteio dirigido, né? Um sorteio dirigido para a gente saber quem pega nas próximas fases. Mais uma vez, um abraço para a Dona Dalva, também curtindo o bate-bola. Obrigado pelas palavras, Dona Dalva. Tá certo? Chuvinha boa, né, Juan? Chovendo aqui. O bom que é chuvinha bem fraquinha, dá para a gente fazer um bate-bola sem a internet deixar, mas hoje está até colaborando. Diga, Juan. Eu quero que o Flamengo pegue o Águia. Você quer que o Flamengo pegue o Águia? Eu quero. Vamos ver, né? Vamos ver. Com certeza vai ser esse sorteio, né? Vamos ver E se não pegar, a torcida pro Águia e mais um. O Águia de Marabá, né? O Águia de Marabá, que é ali do Pará, mano, ali do interiorzão do Pará. Agora vamos falar de Campeonato Cearense, mano. Campeonato Cearense, semifinais começando amanhã. O Juan vai falar os jogos de amanhã e também o jogo de domingo. Ceará e Iguatu amanhã e domingo, Fortaleza e Ferroviário, um sábado e um domingo, final de semana de Campeonato Cearense. Amanhã, 16 horas, né? Ceará e Iguatu. E domingo, às 18h30, Fortaleza e Ferroviário. Lembrando que ninguém é de ninguém. Os dois jogos foram 1-1, foram um empate. 1-1 Ceará e Iguatu, 1-1 Ceará e Fortaleza. Quem ganhar, leva. Se for empate, vai para os tiros livres da marca do pênalti. E o torcedor do Ceará já fica temeroso, já fica com medo que isso... Mais porque é a segunda vez. Não, já caiu 2 vezes. Já caiu para o Iguatu e toda disputa de pênalti cai, né? E se for para disputa de pênalti de novo, ninguém aguenta, a gente vai acompanhar o que acontece. Mas se cair para o Iguatu, também cai para o Ituano. Bom, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo. Um abraço para o Albeci Ripardo, que tem o seu programa aqui no Facebook e no YouTube, às quartas-feiras, sempre às 18h35. Um abraço para o grande Albeci Ripardo. Albeci Ripardo também que ajuda, né? Ajuda a gente a fazer o bate-bola. Ele sempre que pode manda informações do futebol amador, dos campeonatos onde o ABC acompanha, e manda também das competições que acontecem lá na Lagoa do Serrote. Neste instante a gente falou do torneio de pênalti e também do campeonato lá do Zé Ferreira, tá certo? Vamos falar da segunda divisão cearense. Segunda divisão cearense que nós temos o Floresta na liderança, o Icasa é o segundo, o Guarani de Sobral o terceiro, Itapipoca é o quarto, Horizonte é o quinto e Pacatuba é o sexto. O Tirol, que é conhecido também como Grêmio, Pague Menos, Esportivo Pague Menos, e o Tiradentes. Esses tem 8 times que podem se classificar, né? Já tem alguns classificados. Lembrando que o primeiro e o segundo fica classificado direto para o quadrangular final. O terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto. A gente tem a última rodada, tem time aí que aparentemente está bem, mas pode ficar fora da segunda fase. E nesse final de semana a gente vai ter a última rodada e o Juan vai relatar todos os jogos, começando amanhã, todos às 3 horas, 3h30. Pacatuba e Tirol, Crato e Tiradentes, Crateú e Itapipoca, Guarani de Sobral e Horizonte, Icasa e Floresta. Quase que eu falava Fortaleza aqui. O Floresta que é líder, né, mas joga com o vice-líder, que é a equipe do Icasa, né? Então, grandes jogos amanhã, a gente vai acompanhar, né? Ver o que vai acontecer nessa última rodada do Campeonato Cearense, segunda
divisão. Vamos ver quem vai para a primeira divisão do ano de 2024. Vamos falar agora de Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, semifinal. Tivemos o primeiro jogo contra o Fluminense. Aliás, quem estava em desvantagem acabou virando, né? O Volta Redonda ganhou do Fluminense 2-1, estava ganhando de 2-0, e o Flamengo ganhou 3-2 do Vasco. Esses dois jogos foram jogos pelo empate, né, Juan? Tanto o Flamengo quanto o Volta Redonda vão atualizar quando é o jogo, tanto do Fluminense como o jogo do Flamengo. Fluminense, Volta Redonda, Vasco e Flamengo. O jogo Vasco e Flamengo na Cazé TV. Só lembrando, Juan, que Fluminense e Volta Redonda é amanhã às 16 horas. Esse é o jogo do Band Esporte também da Bandeirante. Sabe o primeiro finalista. Exatamente. Vasco e Flamengo. Esse Domingão. jogo é domingão, às 18 horas, e é na Cazé TV, tá certo? Não passa na televisão, só Cazé TV, no YouTube. Como meu amigo Alves Ripardo lembra, é uma boa transmissão, boa imagem, bom som, dá perfeitamente para a gente acompanhar esse jogão de bola pela Cazé TV. O Juan, no Rio de Janeiro está acontecendo também, os times que ficaram em sexto, aliás, do quinto ao oitavo, eles estão disputando a Taça Rio. E amanhã o Botafogo, né, o Botafogo joga contra a Portuguesa e o Nova Iguaçu joga contra a equipe do Audax. Se o Botafogo não ganhar, dá para dizer que é... Os vencedores, Juan, eles disputam justamente a Taça Rio, né, faz a final da Taça Rio. No Campeonato Paulista, Juan, a gente tem o torneio, o Troféu do Interior, a gente teve uma espécie de o São Bernardo classificou já numa fase, né? Já estava na semifinal, as quartas de final. A Inter de Limeira passou por 1-0 em cima do Santo André e o Guarani passou pela Portuguesinha. A Portuguesinha está agradecendo de não ter caído, né? Mas acabou saindo nas quartas de final. Se ganhasse o Troféu do Interior, dá para sonhar esse ano. Exatamente. Então, a Inter de Limeira enfrentou na semifinal o São Bernardo, deu São Bernardo 1-0, e a gente tem amanhã, hoje, o Mirassol contra o Guarani. Quem ganhar de Mirassol e Guarani faz a grande final contra a equipe do São Bernardo, o bom time do São Bernardo, né? Que é recém-promovido para a Série C. E esse time do São Bernardo, ele não foi melhor no Campeonato Paulista porque ele pegou o Palmeiras. Pegou o Palmeiras, né? Infelizmente, acabou saindo, senão ele tinha ido à frente. No Campeonato Paulista, que tem um festival de times grandes fazendo bye-bye. Dando bye-bye e fazendo papelão, né? Papelão. O Santos não classificou nem para a semifinal. Nem para as quartas de final. É muito mal a equipe. Esse Ituano que está na final, Juan, ele que está na semifinal e acabou de passar pelo Ceará, ele quase caía para a terceira, aliás, para a segunda divisão, e só escapou porque goleou o Santos na última rodada, mas mesmo assim jogou com o Corinthians, passou bem pelo Corinthians, né, passou dos pênaltis, e agora, Juan, vai disputar, né, a semifinal com o Palmeiras. Vamos mandar mais um gol. Esse final de semana é o GP da Arábia Saudita. É assim, grande, o segundo GP, o GP da Arábia Saudita. Mandar um abraço para o Tasso Canafístula, também curtindo o bate-bola. Um abraço para ele. Um abraço também para o Gelson Show. Um abraço para ele. Gelson Show, que participou agora na semana, uma entrevista com a TV FP. Um abraço para o Gelson Show. Sempre que posso também, acompanho os programas do Gelson, ele que é um grande incentivador do futebol amador para a região do Mar. Um abraço para o Gelson Show. Gostei muito da entrevista que ele fez lá no programa do Bena. Boas colocações. Um abraço para o grande Gelson Show. Tá certo, Juan? Então, o bate-bola acontece aqui no Facebook e no YouTube, sempre às segundas e às sextas-feiras, às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Plá 79. Vamos falar do Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho que teve, né? O Grêmio está invicto, né, Juan? O Grêmio está invicto. E tem amanhã, Juan. O Juan vai falar os dois jogos das semifinais do Gauchão. Caxias Internacional, Ipiranga e Grêmio. E final de semana, sexta final de semana. Não, é assim, amanhã tem um jogo. No outro final de semana tem... Não. No outro final de semana tem um jogo de volta, né? No outro final de semana tem um jogo de volta. O Inter joga amanhã às 16h30 contra o Caxias, fora de casa. E no domingo, o Ipiranga recebe o Grêmio
às 16 horas. O Gelson Show, Juan, ele é da Bola na Rede, programa dele Bola na Rede. Como eu falei, repito, sempre que posso, acompanho o programa do Gelson Show. Acompanho também o programa do Albeci Ripardo. Um abraço para ele, mais uma vez, também para a Mário Conceição, aqui no Barro Preto. Campeonato Mineiro, Juan, semifinais. Teve semifinais, jogos de ida, onde o Atlético ganhou do Atlético 1-0 e o América ganhou 2-0 do Cruzeiro. Tem os jogos de volta nesse final de semana. Horário, Juan, amanhã, quem joga amanhã? Amanhã quem joga o Atlético Mineiro é o Atlético contra o Atlético, às 4h30 da tarde do sábado. É sim. Enquanto o domingão, às 6 horas, tem América e Cruzeiro. É sim, é que o grande Campeonato Mineiro tem tudo, Juan, tem tudo para dar uma final América e Atlético, né? Imagina se pinta um Atlético. Mandar um abraço também para o meu amigo Vinícius Silva. Vinícius Silva também, torcedor do Flamengo, também curtindo o bate-bola. Aí, o amigo Gelson Show, a gente sempre aqui divulga os programas dos nossos amigos, né? Como eu falei, tem também o programa do meu amigo Albeci Ripardo, que acontece todas as quartas-feiras, às 18h35. Bom programa também do Albeci. Um abraço para o Albeci, para o Gelson Show, o Gelson Nascimento, o Bena, né? O Dedé Carneiro. São as pessoas que fazem a imprensa amadora aqui da nossa região, né? O Jean Alves, né? Um abraço também para o Jean Alves também, sempre que também curte o bate-bola, a gente manda um abraço para todos os comunicadores e o Gelson Show não é diferente, faz um belíssimo trabalho ali na região do Mar. Tá certo, Luan? Vamos falar de Copa do Nordeste, só falta uma rodada e um jogo atrasado. Um jogo atrasado. Amanhã tem o jogo do Esporte Clube do Recife contra o Santa Cruz. O Esporte que acabou de ganhar do Santa no Campeonato Pernambucano. E amanhã joga pela Copa do Nordeste e vai ter a última rodada no meio de semana. Mandar um abraço também para o Padre Valdemir. Padre Valdemir, muita chuva aqui no Barro Preto, chovia esperta aqui no Barro Preto, com o Padre Valdemir, todo mundo pegou peixe. Só quem não pegou peixe foi eu, porque para a gente pegar peixe precisa ir até o riacho, até o açude. Eu fiquei em casa, não dá para pegar peixe. Mas foi show de bola, a galera aí pegou muito peixe e também postou nas redes sociais. Esporte Santa Cruz, jogo atrasado, né? Isso. O Bahia com CRB, Sergipe, Sampaio Corrêa, Ceará e Alagoinhas, ABC e Fluminense do Piauí, Santa Cruz e Fortaleza, Campinense e Vitória, CSA Esporte, Náutico e Ferroviário classificado. Lembrando que todos os times do Grupo A estão classificados para a próxima fase. Do Grupo B ainda vai ter disputa, né? Ainda vai ter disputa. O Ceará está classificado, né? Mas tem outros times aí que ainda pode perder a vaga. Falando ainda no futebol brasileiro, vamos falar de Copa Verde. Copa Verde está nas quartas de final. Tivemos jogos de ida nesse meio de semana. São Raimundo 1, Remo 0, Vila Nova 0, Cuiabá 2, Princesa do Solimões 0, Paysandu 0, Brasiliense 0, Goiás 0. No meio de semana, a gente vai ter os jogos de volta. Agora vamos falar de Libertadores da América. A gente conheceu, Juan, os quatro times, né? Quatro times que estavam na pré-Libertadores e vão jogar a fase de grupo, né? Antes de mandar um abraço aqui para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook e também, Juan, no YouTube, né? Mandar um abraço também para a Andréia. Um abraço para a Andréia e para a Nenezinha também, está curtindo o bate-bola. Mandar um abraço para a família, para a mamãe. Para a mamãe e para a Nenezinha também, curtindo o bate-bola. A gente agradece demais os nossos inscritos, né, Juan? Os nossos inscritos no Facebook, os nossos amigos do Facebook, os nossos inscritos no YouTube e também os nossos seguidores, na página do bate-bola. Tá certo, Luiz? Então, a Libertadores da América, como a gente teve ontem, nesse meio de semana, 4 jogos, né? Interessante, quem decidiu em casa acabou passando para a próxima fase. O Juan vai relatar todos os jogos, todos os placares. Esporte Cristal 1, Huracan 0, Cerro Porteño 2, Fortaleza 1, Atlético Mineiro 3, Milionários 1. Não deu para o primeiro time de Série B a chegar na Série B, entre aspas, segunda divisão do Chile,
a chegar na fase de grupos através dos playoffs. O Independiente Medellín fez 2-0 no Magalhães. Com isso, Juan, são 32 times classificados e a gente tem os potes, né? O sorteio próxima semana. Lembrando que quem classificou na pré-Libertadores foram direto para o pote 4. Então, o Fortaleza tivesse classificado, teria ido direto para o pote 4. O Galo Mineiro classificou, está no pote 4. Então, o Galo pode sim cair num grupo dos brasileiros. Diga, Juan. Essa Libertadores tem um número de 3 a 6 estreantes, né? Sim, essa Libertadores, muito boa essa Libertadores, né? Muito para sair um pouquinho do ritmo de times tradicionais. Sim. Então, mais uma vez, me dá um abraço e uma boa noite para a comadre Conceição, para a dona Dava, para o grande Alberci Ripato, para o Tássio Canafista, para o grande Gelson Show, para a André, né, para o Vinícius Júnior, para o Valdeni, a turma que curte o bate-bola, a gente agradece demais. Juan, os grupos, grupo 1, lembrando que o Flamengo está no grupo 1, ele não pode pegar, por exemplo, o Internacional está no grupo 2. Não pode, mas pode pegar o Galo. Poderia pegar o Fortaleza também. Então, se o grupo 1, Juan. Pote 1, Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, o Independente Del Valle e o Olímpia. O Independente Del Valle que não vai estar no grupo do Flamengo, né? Caíram no mesmo grupo. O Alberci Ripardo aqui está dizendo que o leão do Alberci, né, deu adeus, afinal já tinha perdido o jogo de casa. Justamente o Alberci está falando, competições de mata-mata, você tem que fazer o dever de casa, né? Aliás, eu não sei se o Alberci concorda comigo. Não sei, então, São Paulo ainda pode ganhar a Sul-Americana. Pode até o Alberci achar que é recalque, mas não. O Galhardo saiu do Ceará, não tenho muita saudade, não. Mas o Galhardo é o principal responsável pela eliminação do Fortaleza. Quando estava 0-0, ele perdeu um pênalti aqui. E quando estava 0-0 lá, ele perdeu um gol só com o goleiro, né? Então, o Galhardo pode estar na conta do Galhardo, mas não é recalque, tá certo? Não tenho muitos amores pelo Galhardo, não. O grupo 2, tem o Libertad do Paraguai, o Atlético Nacional da Colômbia, o Internacional aqui do Brasil, o Barcelona de Guayaquil do Equador, o Racing da Argentina, né, o Goiás do Flamengo há 2 anos atrás, o Corinthians, o Colo-Colo do Chile e o Fluminense. Tem o grupo 2, bem recheado, bons times no grupo 2, o grupo 3, pote 3, nada, onde eu falei grupo, é pote. Você Pote vê 1, que a Libertadores é exótica quando os times da Bolívia entraram no pote 3. Pote 1, pote 2 e agora pote 3, Juan. Bolívar, The Strongest, o Melgar do Peru, o Alianza Lima, Argentino Júnior, Metropolitanos da Venezuela, o Alcas estreante Alcas do Equador, e o Monagas também estreantes da Venezuela. O grupo 4, Juan, todo mundo sonha pegar um time do grupo 4, que geralmente são os times menores, os times mais fracos. 4, mas lembrando que tem uma pegadinha aí, porque os times que vêm da pré-Libertadores, e às vezes vem time forte, caem nesse grupo. E a gente tem alguns exemplos, né? Mas tem uns perebinhas aqui também. Tem o Liverpool do Uruguai, tem o Deportivo Pereira da Colômbia, tem o Nublense do Chile, tem o Patronato que caiu para a segunda divisão. Da Argentina, né? Caiu para a segunda divisão, vai jogar Libertadores na segunda divisão. Sim. Tem o Independente Medellín da Colômbia, o Atlético Mineiro do Brasil, o Cerro Porteño, né, que poderia ser o Fortaleza, é o Cerro Porteño do Paraguai, e o Sport Cristal do Peru. O Alberci está dizendo aqui que o homem é ruim de gol, ele e o Pikachu. Aí, o Alberci. Assim, a gente acompanha mais os jogos dos times da gente. Eu, particularmente, gosto de assistir muitos jogos, mas os jogos do meu time eu acompanho e a gente acompanha cada jogador, 1 a 1, e a gente sabe quem está bem, quem não está, e tem o Alberci Ripato, torcedor do Fortaleza, foi o jogo de Fortaleza, está confirmando aquilo que eu falei, o Galhardo foi um dos responsáveis pela eliminação do Fortaleza. Não é isso, Juan? Mandar um abraço em Sobral para o Fabinho, um abraço para o Fabinho, para a Eloá e também para Samara, curtindo o bate-bola. Um abraço também para o Ivani. Para o Ivani também, sempre que pode, curte o bate-bola em Fortaleza. Para o Ademir, também para o Luquinhas. E também um abraço para o Palhadig. O Palhadig e família também curte o bate-bola. A gente agradece a todos os nossos amigos que acompanham a nossa programação. Falando de futebol sul-americano, também tem a divisão de potes da Sula. Da Sula, né? Sul-Americana. Lembrando que esse ano a Sul-Americana
tem uma vantagem. No ano passado, quando classificava apenas um time classificava um time, agora continua classificando só um, mas o segundo colocado classifica para pegar o terceiro colocado que vem da Copa Libertadores da América. Ou seja, Mas tem pique chance. Europa League, né? É exatamente. Eles É, pegaram, é uma Europa League. copiaram a Europa eles League. copiaram a Europa League, ou seja, o correto, né, Juan? Porque você joga. O Ceará Sporting Clube, no ano passado, Fez uma campanha sensacional. ganhou 6 jogos na primeira fase. Vai ser difícil alguém bater, ganhou 6 jogos na primeira fase, mas no ano anterior, o Ceará fez uma campanha muito boa, mas como classificava só um, ele perdeu a vaga justamente Para o como Arsenal de Sarandi. foi exatamente. Então, Juan, a gente vai relatar o pote, né? São 32 clubes também, e o pote 1 tem São Paulo, Santos, Penharol, LDU, Estudiantes, São Lourenço, Emelec e Santa Fé. Só times Bota fé tradicionais. nesse grupo aí, nesse pote aí. É o Juan aqui com trocadilho. Juan. Pote 2, Juan. Botafogo, Bragantino, Guarani, Universitário, Tolima, seus Defensa e Justiça campeão de 2020. E o Palestino do Chile. É o pote 3, tem o América Mineiro, o Goiás, o Bromig, o César Valerro, o Oriente Petroleiro, o Danúbio, o Tigres, o Estudiante de Mérida e o Juan vai falar o último 4 da Sula. Fortaleza, o Ginásio e Esgrima, que é o Ginásio de La Plata, o Taquari, o Puerto Cabelo, o Audax Italiano, que é do Chile, não é da Itália, é do Chile, o Milionários, o Huracan e o Magalhães. Eu vi uma piada boa sobre esse jogo do Milionários com o Atlético Mineiro, porque todo mundo sabe. Aliás, hoje nós vamos terminar o nosso programa hoje com o hino do Galo, né? O Galo passou para a próxima fase da Libertadores, vamos homenagear a torcida do Galo. Interessante, Juan, foi que o Milionários, né, e o Galo, todo mundo que acompanha o futebol sabe que o Galo está endividado, né? Aí isso foi a primeira vez que viu o Milionários perdendo para o time endividado. Milionários. O Juan não entendeu, não, mas deixa eu falar. Vamos falar de futebol. Só que não faz muito sentido nesse contexto. Europeu, futebol europeu. Mandar um abraço, Juan, para o meu amigo Hernandes, rapaz. O Hernandes, sempre que pode, curte o bate-bola. Um abraço para ele, está no Urugu. Certamente está chovendo também lá para a região do Urugu. Um abraço para o meu amigo Hernandes, para o seu filho, para a Leide, e também para o sogro, né? Para o sogro e para a sogra do Hernandes, todo de casa. Um abraço para eles. Futebol europeu, Juan. Futebol europeu. Vamos começar com a Primeira Liga, onde o Benfica é líder. O Benfica é líder, com 65 pontos. Está com 8 pontos na frente do Porto. E tem rodada. Tem rodada neste final de semana. E o Juan vai falar os principais jogos do campeonato português. Um abraço para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola na página do bate-bola. E também os nossos amigos do Facebook. E também aqueles que acompanham no YouTube, né, Juan? Depois das 8 horas, o programa está lá no YouTube. O Dedé, meu amigo Dedé, o Erasmo, né? O Mauriene, sempre que pode também, curte o programa lá no YouTube. Santa Clara, Benfica e Vitória de Guimarães, o Braga com o Porto e o Sport já jogou? Não. Pode continuar, vai. E Boa Vista com o Famalicão, tem o Casa Pia com o Marítimo. O Sport jogou pelas rodadas, foi antecipado o jogo, né? Antecipado o jogo do Sport. A Bundesliga, uma Bundesliga que tem o Bayern, 2 pontos à frente do Dortmund, e tem rodada completa da Bundesliga. Vamos falar todos os jogos da Bundesliga nesse final de semana. Mönchengladbach e Bremen, Hoffenheim e Hertha, Bochum e Leipzig, Augsburg e Schalke, Stuttgart e Wolfsburg, Dortmund e Colônia, União Berlim e Frankfurt, Leverkusen e Bayern, mais e Freiburg. Essa rodada completa da Bundesliga. Vamos falar também da Liga 1, campeonato francês, onde tem o PSG que caiu, né? Caiu da Champions, não consegue avançar na Champions. Chegou há 2 anos atrás no final, acabou perdendo, mas muito bem, está muito bem. 10 pontos à frente do Olympique de Marseille. Ganhar o francês e um cachorro bebendo água é a mesma coisa, né? Lá não tem disputa, né? Se bem que há 2 anos atrás ele perdeu o título por Lille. Mas o Lille acabou perdendo força. E o Juan vai falar só os principais jogos lá da França. Lyon e Nantes, Toulouse e Lille, Ajaccio e Mônaco, o PSG com o René e o Rennes com o Marseille. Sim, o Marseille que é vice-líder, né? Vice-líder.
La Liga, Juan, La Liga vai ter El Clássico nessa semana, Real Madrid, Barcelona, Barcelona e Real Madrid. O Barcelona que vem ganhando, né, os principais jogos da equipe do Real Madrid, o Barcelona que pode acabar com o campeonato nesse final de semana. Já está acabado, né? Está com 9 pontos na frente do Real Madrid, pode colocar dúvida. Se o Real Madrid ganhar... está mais na frente que o Napoli. Se o Real Madrid ganhar, aí vai ter uma disputa, mas o Barcelona está muito bem na competição. Lembrando que o Atlético de Madrid está em terceiro, que é a posição do Atlético, vai falar todos os jogos de La Liga. Esse jogo já teve. Hoje à tarde o Valladolid perdeu em casa. O Valladolid é o time do Ronaldo Fenômeno. Perdeu o Bilbao, 3-1 para o Bilbao. Almeria e Cádiz, Rayo Vallecano e Girona, Espanhol e Celta de Vigo, Atlético de Madrid e Valência, Betis e Mallorca, Osasuna e Villarreal, Real Sociedade e Elche, Getafe e Sevilha, Barcelona e Real Madrid. O Sevilha que deu uma melhorada, não deu uma melhorada, mas se bem que pegou, foi goleada sonora da equipe do Atlético de Madrid na última rodada. Ele que estava muito mal no início da competição. E a gente tem esse clássico aí, jogão de bola na ESPN Brasil, domingo, né? Um domingo, esse jogão. Aqui é o Bate-Bola, aqui no Facebook, no YouTube, que é o apoio do canal Ceará Plus 79, do canal UBC de futebol. A gente agradece todos os nossos amigos que curtem o nosso programa. A Série A Team, que tem o Nápoles, né? O Nápoles, 18 pontos à frente do segundo colocado, que é a Inter de Milão. O futebol italiano tem 3 times, Juan. O futebol italiano tem 3 times na próxima fase da Liga dos Campeões. Já a gente vai falar. 12 rodadas para levantar o escudeiro. Ou seja, se ele ganhar 6 jogos, ele é o campeão. Para levantar o escudeiro. Vai falar todos os jogos dessa rodada lá na Bota. Sassuolo e Spezia, Atalanta e Empoli, Monza e Cremonese, Salernitana e Bolonha, Udinese e Milan, Sampdoria e Verona, Fiorentina e Lecce, Torino e Napoli, Lazio e Roma, Inter e Juventus. 2 clássicos, né? O clássico da capital, né? Clássico da capital, que é a Lazio e a Roma, lá sai faísca, e esse clássico, né? Do time da Inter de Milão com a Juventus, né? Que é um clássico nacional lá na Itália, lá na Bota. Agora vamos falar de Premier League, que tem, lá está mais acirrado, Juan, mas a gente tem a equipe do Arsenal na liderança. Vamos mandar um abraço para o Levi Santos, treinador do Cruzeirão da Massa, do Cruzeiro do Barro Preto. Um abraço para ele, grande Levi. O Levi que é torcedor do Flamengo. Deu uma melhorada, né, Levi? Deu uma melhorada. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de domingo e principalmente nas finais do Campeonato Carioca. E no início do Campeonato Brasileiro. Sim, mandar um abraço também para Sarinha. Sarinha, minha aluna do 9º ano. Estou com saudade do 9º ano. 2 dias sem aula, gente. Vamos voltar para a sala, né? 2 dias, mas os meninos não têm culpa, né? Não tem culpa. Realmente não está dando para o carro passar, mas a gente sente falta. A gente falta do dia a dia em sala de aula. Um abraço para todos os meus alunos que também curtem o bate-bola. O Juanzinho, Premier League, o Arsenal na liderança. A 5 pontos à frente do City, e o Juan vai falar os jogos da 28ª rodada, ou seja, Juan, depois dessa rodada só são mais 10 para a gente conhecer o grande campeão da Premier League. Hoje, o Nottingham com o Newcastle, a gente saiu. Agora há pouco estava 1-1, 86, 87, 88 minutos. Amanhã tem Aston Villa e Bournemouth, Brentford e Leicester, Southampton e Tottenham, Wolverhampton e Leeds, Chelsea e Everton. No domingo, Arsenal e Crystal Palace. O Juan, lembrando que a Sarinha, minha aluna, ela é torcedora do Flamengo, torcedora do Ceará e também torce para o Real Madrid da Espanha. Está bem de time, a Sarinha. Um abraço, mais uma vez, um abraço para ela. Agora vamos falar de Champions League. Bom, Champions League teve rodada, já tinha 4 times classificados e a gente conheceu os outros 4. O Juan vai falar, né? O Real Madrid voltou a ganhar mais um bom jogo, um excelente jogo do Vinícius Júnior. Eu já falei aqui, repito, é o melhor centroavante, aliás, o melhor atacante de lado do futebol europeu, o Vinícius Júnior. Real Madrid 1, Liverpool 0, Napoli 3, Frankfurt 0, Manchester City 0, Leipzig 0, com o Haaland se igualando a Messi e simplesmente o melhor jogador de todos os tempos, Luiz Adriano, e
O Porto 0-0 com a Inter. Lembrando que a Inter tinha ganho em casa, né, Juan? Tinha ganho em casa, jogava pelo empate, acabou empatando. O interessante foi que o City 2-1, Juan, 2-1. O Newcastle ganhou 2-1. Ganhou, a gente estava acompanhando o jogo. O Albeci aqui está atualizando aqui, plantonista Albeci Ripardo, 2-1 para o Newcastle. Isso aí me deixa triste. O interessante foi que ele se igualou e faltava mais de 20 minutos e o Guardiola acabou tirando o Haaland, né? E Inimigo da felicidade. a chance de o cara fazer mais um gol, né? E ficar na primeira prateleira ali, isolado, mas o Guardiola, todo mundo que estava acompanhando o jogo, o pessoal que estava transmitindo, torcendo para o cara fazer o gol, e o Guardiola foi lá, tirou ele. Se ele saiu contente ou não, o fato é que ele não disse nada, mas o cara tinha feito 5 gols, mas era a chance, né, de ele quebrar esse recorde. Porque não é fácil você fazer 5 gols, né? Enquanto tem a oportunidade, o treinador acabou tirando. Eu, particularmente, fiquei chateado. Antes eu não torço por City, não, mas fiquei chateado porque eu queria ver. Agora eu faço como o meu amigo Chico Magalhães, eu queria ver era gol. Juan? Então, Juan, os confrontos... E o Mbappé, Haaland e Vinícius Júnior daqui a uns 5, 10 anos. Os confrontos da Champions League, ele já acontece, Juan, 11 de abril, 11/4, tem 2 jogos, Juan. Lembrando que o Real Madrid, o Bayern de Munique, a Inter de Milão, o Napoli e o Chelsea decidem a vaga em seus domínios. Vamos falar os 2 jogos do dia 11. Manchester City, Bayern, Benfica e Inter, e no dia 12, Milan e Napoli, Real Madrid, Chelsea. É um mês de preparo, mas já pode começar. Sim. Então tá aí a Champions League, né? Grandes jogos, grandes confrontos, e com certeza a gente vai acompanhar aqui nos nossos programas, aqui no Bate-Bola. A Liga Europa também teve rodada e a gente conheceu 8 times classificados nas quartas de final, que vai relatar todos os jogos da Liga Europa. Bet 0, Manchester United 1, Fenerbahçe 1, Sevilha 0, mas como o Sevilha já tinha ganhado o primeiro jogo, não deu para o Jorge Jesus. Feyenoord 7-1 no Shakhtar, todo dia um 7-1 diferente. O Arsenal perdeu nos pênaltis para o Sport de Portugal, já tinha empatado o primeiro jogo 2-2, acabou empatando o segundo e 1-1. O Ferencváros perdeu de 2-0 para o Bayer Leverkusen. A Real Sociedade 0-0 com a Roma e União Saint-Glicose, Royal União Saint-Glicose 3-0 no União Berlim. Então passou para as quartas de final, né, a equipe do Manchester United, Ferencváros, a equipe do Feyenoord, a Juventus, o Sporting de Lisboa, o Leverkusen, a Roma e também o Royal. Como ficou, Juan, os confrontos das quartas de final, que acontece dia 13. Dia 13, todos os jogos das quartas de final. Feyenoord e Roma, Sevilha e União Saint-Glicose, Manchester United e Sevilha, Juventus e Sport de Portugal. O Juan acha que o Manchester United pegou Pereira porque o Sevilha é rei dessa Copa aí, né? Vai muito bem, sempre ganha. A Liga Europa, né? Aliás, a Liga Europa na Conference League teve também os jogos de volta nesse meio de semana. O Juan vai falar todos os jogos. O Villarreal perdeu de 1-0 para o Anderlecht. Quem se classificou foi o time belga, né? Foi, sim. O Nice 3-1 no Sheriff. Quem for do ano passado da Champions vai se lembrar desse Sheriff. O West Ham 4-0 no AEK Larnaca da Bulgária ou do Chipre, se eu não me engano. O AZ Alkmaar estava perdendo, mas virou o jogo para cima da Lazio e se classificou. O Sivasspor tomou 4-1 da Fiorentina, atropelando a tudo e todos nessa competição. O Slovan Bratislava estava com a vantagem, mas perdeu nos pênaltis para o Basel. O Djurgården da Noruega tomou 3-0 do Leite em casa e o Istambul Basaksehir tomou 4-1 do Ghent da Bélgica. Classificado, né? Vão às quartas de finais, jogos também dia 13. Ghent e o West Ham, 2 favoritos para uma final, acabaram se pegando nas quartas. O Basel e o Nice, o Leite e a Fiorentina, Anderlecht e AZ. Sim, Juan, tá aí. Essa competição a gente atualizou aqui na Globo, a gente vai falar o sul-americano, tá certo. Então, mandar mais um abraço a todos os nossos amigos que curtem o bate-bola, já chegando no final do nosso programa, né?
Um abraço a todos os nossos amigos que curtem, nossos amigos do Facebook, os seguidores da página do Bate-Bola e também os nossos inscritos lá no YouTube. A gente agradece por acompanhar o Bate-Bola. Juan, a FIFA fez nesse final de semana, nesse meio de semana, fez um congresso, né? Um congresso onde ficou estabelecido o Mundial de Clubes, novo Mundial de Clubes, 2025, a FIFA confirma mais 7 times, tá certo? Mais 7 times que já estão classificados. Aí tem aqui, ó, além de Flamengo e Palmeiras, a entidade confirma outros clubes garantidos no torneio na Europa, é o Real Madrid e o Chelsea, né? Então, ó, o Mundial de Clubes 2025 tem mais 7 times confirmados oficialmente pela FIFA. A entidade divulgou uma lista com os clubes já classificados para o torneio. Além de Flamengo e Palmeiras, figuram na relação os gigantes europeus, a equipe do Real Madrid e do Milan. Só explicando um pouco, vou mandar um abraço para o Cícero, aliás, o Real Madrid e o Chelsea. Mandar um abraço para o Cícero. Um abraço para o Cícero, para a Leila. Essa Champions League se garante? Um abraço para o Cícero, para a Leila e também para a Camille. O Juan, é assim, ó, o Mundial de Clubes vai acontecer de 4 em 4 anos, esse Mundial da FIFA. Como o Palmeiras, Estilo Copa do Mundo. como o Palmeiras ganhou a Libertadores do ano passado, do ano atrasado, está confirmado. O Flamengo ganhou no ano passado, também está confirmado. Quem ganhar a Libertadores de 2023 também vai. Quem ganhar a Libertadores de 2025 também vai, porque, aliás, de 24, né? 22, 23, 24. O Palmeiras ganhou 21. Palmeiras 21, Flamengo 22. Quem ganhar 23 e 24 estão garantidos em 25 no Campeonato Mundial de 25, que são 32 times que vão participar, mas a FIFA já atualizou times classificados. Palmeiras do Brasil, campeão da Libertadores 21. Flamengo do Brasil, campeão da Libertadores em 22. Continua, Juan. O Chelsea, campeão da Champions League 2020-2021. O Real Madrid, campeão da Champions League 21-22. O Al Hilal, campeão da Liga dos Campeões da Ásia 21. O Al Ahly do Egito, campeão da Liga dos Campeões da África 2021, o Wydad Casablanca, campeão da Liga dos Campeões da África 21-22, o Monterrey, campeão da Conca Champions de 2021 e o Seattle Sounders, campeão da Conca Champions de 2022. Ou seja, mais uma vez, mandar um abraço, um boa noite para a Comadre Conceição aqui no Alpeito. Muito obrigado, Comadre Conceição. São 32 times, Juan. A UEFA, a Europa, vai ter 12 participantes. A Conmebol, 6, são os 4 campeões da Libertadores, 21, 22, 23, 24, e mais 2 vagas. Mais um critério. Eles devem estabelecer um critério para levar, são 6. A Ásia, Juan, são 4. A CONCACAF, 4. Aliás, da Ásia. 4. A CONCACAF também 4. A Oceania, 1. E o país sede também 1. É desse jeito que vai. Falando da CONCACAF, né? Sim, diga. Não, já a gente fala, viu, Juan? Já a gente fala. Então, o Mundial de Clubes, lembrando que esse torneio vai acontecer de 4 em 4 anos, mas isso não impede de todo ano ter um Mundial. Como assim? A FIFA, eles estão estudando a possibilidade de colocar o campeão da Libertadores com o campeão da CONCACAF, para quem passar joga uma semifinal contra os times da Ásia, da África e do país da Oceania. Eles fazem um triangular. E o time da Europa passa direto para a final. Então, eles estão estudando essa possibilidade. Tá certo? Tipo assim, o Flamengo ganhando a Libertadores, joga com o campeão da CONCACAF. Se passar, ele enfrenta um desses times que vão fazer esse triangular. E se passar, ou seja, o time sul-americano, ele não vai mais direto para a semifinal. Ele vai ter que jogar um jogo antes com o campeão da CONCACAF. A FIFA estuda essa possibilidade. Isso é possibilidade. O torneio de 2025 já é uma certeza. Tá certo, Zinho? Lembrando que a FIFA também deixou estabelecido o torneio, o Mundial de 2026. São 48 equipes, Juan. 48 equipes vão participar do Mundial de 2026. Vai ter equipe ruim, né? Muito. E são 3 sedes, né, Juan? 3 sedes que vai ser no Canadá, Estados Unidos e o México. E o México. Então, final nos Estados Unidos. São 12 grupos, 4 seleções em cada grupo.
vai ser 104 jogos, tá certo? FIFA mudará formato do primeiro Mundial, aliás, do próximo Mundial, com 48 equipes, aumentando o número de partidas. 2 primeiros de cada grupo se classificam e os 8 melhores terceiros colocados também se classificam. Ou seja, é para beneficiar principalmente as seleções de ponta, as melhores seleções do mundo. Ou seja, a FIFA decidiu mudar o formato da Copa do Mundo 2026. A primeira da história a ser disputada com 48 seleções. O torneio terá 12 grupos com 4 integrantes cada, os 2 primeiros de cada chave e os 8 melhores terceiros colocados avançam para a fase eliminatória. A partir daí, 32 classificados se enfrentam em mata-mata até a final. Com a mudança, os times que chegarem até a semifinal do Mundial farão 8 jogos em vez de 7. Ou seja, Juan... Os históricos 7. Antes era 7, para ser campeão eram 7 jogos, né? Eram 7 jogos. Ô, Juan, mandar um abraço para a nenenzinha, Juan. Mandar um abraço para ela, o papai ama demais também. Um beijo para ela. Mande aí, Juan. Beijo. Beijo. Um abraço para minha nenenzinha e também para a André, curtindo o bate-bola. É sim, o Pai Noel está dizendo assim, Deus brasileiro. Isso daí é pensamento uniforme. Todo mundo está pensando dessa forma aí. A Deus brasileiro, não, Deus futebol sul-americano, para ganhar um Mundial com 12 seleções, com 12 times da Europa, os principais times. Dá para chamar de seleção. Os principais times, eles vão se confrontar entre eles e vai ser muito difícil um time brasileiro, um time sul-americano, voltar a ser campeão mundial novamente. O Albeci está dizendo aqui que agora a Venezuela vai à Copa do Mundo. Acho que até se a gente formar um time aqui, Albeci, todos os comunicadores amadores que fazem programa no Facebook e no YouTube, se a gente fazer uma seleção aqui, dá para a gente ir disputar essa Copa. Vamos botar o Gelson no gol e vamos para a Copa. São muitas vagas. O Juan, neste final de semana, Juan, já chegando no final do nosso programa, vai ter o Grande Prêmio da Arábia Saudita. O Grande Prêmio de Fórmula 1, Arábia Saudita. Hoje, Juan, teve 10h30, 10h20, 1h50 e teve os treinos livres. Treino livre. Amanhã tem a classificação às 13h30 e a corrida, Juan, será domingo, dia 19, 13h30, e tem a transmissão da TV Bandeirantes, também do Band Esporte, a Fórmula 1, que é a notinha do meu amigo Albeci Ripardo. No final do nosso programa, o Juan, já está chegando o finalzinho, último, o Juanzinho e amigos, teve algo inusitado, está acontecendo a CONCACAF, né? A Conca Champions, e teve um jogo inusitado. Teve um jogo inusitado que foi um time do Haiti. Do Haiti foi jogar nos Estados Unidos. Esse time tinha ganho em casa de 3-0. Qual é o time dos Estados Unidos, mano? É o Violete. Não, o Violete é o time Não, o Austin FC. Esse é o dos Estados Unidos. Então, o Violete tinha ganho 3-0. Ele foi jogar nos Estados Unidos, só que o visto dos Estados Unidos não deixou os jogadores entrar. A maioria dos jogadores não entraram, só entrou 12 jogadores. E esse time lá do Haiti, um país muito pobre da América Central. Das Américas. Exatamente. Ele teve que contratar jogadores amadores. É como se chegasse um time aqui no Barro Preto e não tivesse jogadores, bota qualquer um aí. O fato é que eles contrataram 3 jogadores amadores e acabaram eliminando dentro dos Estados Unidos esse time lá dos Estados Unidos. Foi notícia em todos os cenários mundiais. De acréscimo, mas no sufoco. Exatamente, estava perdendo de 2-0. Caso tomasse o terceiro gol, ia para não sei se era para prorrogação, era logo para pênalti. O juiz deu 10 minutos, esse time aguentou. No final foi uma festa muito grande. Para quem acompanha futebol, o Haiti participou de uma, em 2013, participou de uma da Copa América. Copa das Confederações. Copa das Confederações aqui no Brasil, que o Brasil ganhou da Espanha 3-0. O time que eles trouxeram, Juan, era dentista, era pescador, era jogadores, eram todos amadores. Eles tinham outra profissão e, como hobby, eles jogavam bola. Acabaram tomando 10 da Espanha. O Haiti, aliás, eu estou fazendo confusão. Aqui é o Haiti. Esse que veio foi o Tahiti. Foi o Tahiti. Tá certo? Então, desculpe. Aqui é o Haiti, lá foi o Tahiti. Tahiti. É porque
Mas ainda assim, mas é ruim também. Participar de uma Copa América e tomar 7x1 do Brasil. Mas tudo é ruim, né? E tomar 7x0 do Brasil numa Copa América. Peguei o hino do Galo Mineiro para a gente homenagear o Galo Mineiro, né, que participou para a fase de grupo, e a gente agradece aqui, mais uma vez, todos os nossos amigos que curtiram o bate-bola. A gente agradece, agora faço como o Faustão, a gente agradece pela audiência e pela paciência, e a gente volta na próxima segunda-feira. Tudo que acontecer nos campeonatos nacionais, só o Juan, tudo que acontecer no campeonato cearense, né, na segunda divisão, primeira, no campeonato carioca, o Quadrado vai com certeza vai estar torcendo pelo Fluminense, né? O Fluminense que acabou deixando o Volta Redonda com a vantagem. Então, a gente agradece os inscritos, os nossos inscritos no YouTube, os nossos amigos no YouTube e no Facebook, e também os seguidores da página do Bate-Bola, tá certo? Então, só aqui, Juan, só ler aqui. Nem teve tabela. Não teve não, foi tudo tranquilo. Então, um abraço mais uma vez para todos os nossos amigos, um abraço para o Fabinho, em Sobral, curtindo o bate-bola. E agora, né, fique com o hino do Galo Mineiro e a gente volta, se Deus quiser, na segunda com mais um programa Bate-Bola para relatar tudo de importante que aconteceu no final de semana. Um abraço, boa noite. Inerrado. O Juanzinho está procurando o hino do Galo aqui, mas achou que foi o hino do Paysandu, aí não dá, né? O hino do Paysandu não, porque o Paysandu não ganhou nada nesse final de semana, né, Juan? Apenas empatou o jogo de ida pela Copa Verde, deixar para tocar o hino do Remo e do Paysandu só quando eles ganharem Copa Verde, né? Sim. O Paysandu que entra na próxima fase da Copa do Brasil, né? O Paysandu, o grande Paysandu, que foi campeão da Copa Verde, fica com o hino do Galo Mineiro. Agora sim.